Ah, então de hobbies eu poderia ter trazido um bordado, né? Ah, eu tenho meu Bob Goods. Não, hobby. E se eu gravar o de hobbies de hobby? Droga, como não pensamos nisso? Amiga, por que será que as mulheres param de brincar? Pois é. E por que é tão difícil desligar a mente do trabalho e dos estudos? Não, e parece que toda vez que eu arrumo um hobby, eu tento monetizar ele. E como que a gente faz pra conseguir ter um bom passatempo? Hoje a gente vai fofocar sobre isso aqui. No verão de 99. Um tempo atrás, eu tava vendo nos estudos muito confiáveis, o TikTok, que como é engraçado que a gente tende a parar de brincar muito cedo, nós mulheres. E os caras tendem a brincar pelo resto da vida. É só tu ver como o homem é bobalhão. Não importa o que eles estão fazendo, que idade que eles têm, quantos filhos eles estão carregando atrás deles, eles estão sempre de frescura e brincando. Eles são sempre um menino. Não vão nem entrar no tópico. A questão toda é que parece que desde criança a gente é ensinado a brincar com brincadeiras que são úteis. A gente fica brincando de cozinha, a gente fica brincando de embalar bebê, a gente fica brincando de qualquer coisa que seja útil para dentro de casa, não é mesmo? Eu lembro claramente quando eu era criança, assim, eu tinha um fogãozinho, assim, de ficar brincando, fazer comidinha. É, eu adorava aquele fogãozinho. Daí tem um ponto que o machismo me pegou, que eu gostava. Pois é, eu gostava também. Só que eu tenho a sensação que eu parei de brincar muito cedo e fui estimulada a ir para o lado dos namoricos. E aí eu simplesmente parei de brincar. E aí onde eu me vejo brincando hoje em dia é na minha profissão, que acaba sendo uma profissão muito criativa, só que ao mesmo tempo é muito maçante. Tipo, eu não tenho uma brincadeira só por brincadeira. Sim, acaba que, tipo, o que seria o teu hobby é a tua profissão. Então, tipo, tu meio que monetiza isso. Eu decidi começar a pintar, porque eu achava bonitinho, porque é divertido pintar. O que eu fiz? Comecei a vender ecobag pintada. Lindíssimas. É, só que demora horrores, e daí é sobre encomenda, então, tipo, acaba sendo um trabalho de novo, e de novo já não é mais algo que é só pra ser divertido. Amiga, isso poderia ser muito um hobby pra ti. Até porque eu lembro que na escola eu fazia meus desenhos de artes. Nossa, a gente fazia essa falcatrua? Sim. Legal, bacana. Tu pintava pra mim, porque eu nunca soube desenhar. Ah, as professoras de artes deviam desconfiar, mas elas deixavam quietas. É. A gente tende a brincar com essas coisas manuais, tipo, aprender a cuidar da casa, cuidar de bebê e tudo mais, que é claro que não é a mesma coisa, mas enfim, parece que tá de boneca. encaminhando a gente por aquele caminho ali. Enquanto os caras são sempre incentivados a, tipo, brincar de carrinho, a jogar bola, a jogar videogame. Aí caímos nas estatísticas de mulheres que ou são casadas com caras que estão sempre jogando bola durante a semana enquanto elas estão em casa cuidando da casa. Ou os caras estão socados no videogame berrando tarde da noite. Sentiu a minha dor? Ah, pois é. E eu fico lá na dificuldade do o que eu faço para me entreter agora? Tipo, já cuidei de tudo, já resolvi tudo, já trabalhei. O que eu faço para me divertir agora? A minha infância, ela foi uma infância meio que diferenciada, porque meus pais sempre me influenciaram a ser tudo que eu quisesse. Então, tipo, eu tinha Barbie, eu tinha fogãozinho, eu tinha boneca, mas eu também tinha videogame. Então, tipo, eu tinha o 64 e eu tinha o Mega Drive, eu amava o Sony. E, tipo, eu sempre fui, não era os lados, tipo, tá, eu gostei, eu tive minha fase de joguinho de vestir bonequinha e tudo mais, Stardoll. Mas eu sempre gostei muito da parte de jogo de luta. E aí, isso é algo que eu achava muito incrível, que os meus pais me influenciavam e deixavam. Tipo, eu jogar jogo de luta, olhar filme de ação, que era coisa que eu gostava. O jogo de computador que eu gostava era, tipo, na época do Orkut, a Mini Fazenda. Nossa, era muito legal. Eu só podia jogar meia hora por dia, por isso os meus pais não me deixavam ficar sem supervisão no computador, e eu nunca me desenvolvi em nada, eu era a mais pobrinha sempre das coisas. Não, no meu caso a gente tinha que dividir, né? Porque era eu extremamente viciada e a minha mãe também extremamente viciada na Mini Fazenda. Icônica. Até hoje ela fala, meu Deus, que saudade da minha fazendinha. Jogo de videogame realmente sempre me pegou muito mais. Tipo, eu era muito viciada em Golden Axe, Sonic, Mario Kart. Nossa, eu amava pensa, Mario será Kart. Que o sonho da vida adulta não é botar uma TV em casa, um PlayStation 2 antigo, um PlayStation 1, alguém que tenha esses jogos e pegar e... Amiga, falando em TV, é um assunto delicado, me deu gatilho. Tadinha. A Bob aqui, a recém se mudou, não tem TV. Compartilhe nosso podcast pra poder comprar uma TV. Ela tá tendo que estudar ao invés de assistir a série dela, tadinha, que dó, que pecado. O que nos leva pra mais um tópico. Por que é tão difícil a gente ter um hobby e não ficar se culpando? Porque, tipo, meu Deus, eu devia estar estudando, eu devia estar trabalhando, eu devia ser produtiva. Sim. No período que eu fui pra faculdade,
eu ficava louca porque eu não conseguia mais ter prazer em ler os livros que eu lia. Eu pensava, meu Deus, eu devia estar lendo um artigo acadêmico agora. Exato. E eu fiquei, assim, numa ressaca literária de não conseguir ler nada, não querer ver, tipo, nada que não fosse livro acadêmico. E eu também não queria ver os livros acadêmicos. Talvez por isso que eu tenha saído da faculdade. Mas, enfim, o que eu fiz pra recuperar o hábito da leitura foi, tipo, ler os livros de infância que a gente lia. Sim. Tipo, os livros de Percy Jackson, reler Luna Clara e Apolo 11, tipo... Eu recuperei o meu hábito da leitura durante a pandemia, porque antes disso, sim, eu só tinha que ser produtiva, produtiva. E aí na pandemia foi quando a gente, tipo, foi um período terrível, mas que deu pra dar um respiro, porque, enfim, as aulas eram online e tudo mais. Então, tipo, ficava mais em casa, obviamente. Na verdade, ficava só em casa. Não, e não tinha opção nenhuma, né? Tipo, não tem o que fazer. Exato. E aí, nessa época, foi quando eu comprei meu Kindle, que me ajudou muito com esse hábito. E eu comecei a ler mais. Fiz uma lista do que eu queria ler e comecei... Foi onde eu recuperei, porque antes disso eu tava... Nossa... Pois é, eu sinto que depois que eu peguei o Kindle, a minha leitura voltou muito melhor. Porque daí eu leio de cabeça pra baixo, leio atirado em qualquer lugar dentro do carro, tipo numa rede, tanto faz, qualquer lugar que tá confortável pra ler. E eu sempre fui de ler no tablet, né? Pra ler é desconfortável, tu tem que estar numa posição boa pra ler, né? Com uma luz boa e tal. O tablet e o Kindle, tu fica assim, lendo debaixo da coberta, no frio, que não tem problema nenhum, né? Maravilhoso. Sim, e por exemplo, tipo, hoje em dia, que a vida é uma correria louca, o lugar onde eu mais leio é no ônibus. E aí, tipo, pra ler no ônibus é muito melhor o Kindle. Até porque o livro físico, ele amassa no mochila. E o peso, né? De estar carregando, às vezes, uns calhamaços. E aí, tipo, quando eu tenho um tempo livre, eu só quero dormir. E o pior é que esses dias eu me deparei justamente com a minha mãe me falando a seguinte frase: dormir é uma perda de tempo. E aí a gente entrou nesse debate, assim, tipo, por que a gente pensa isso? Porque a gente tá tão focada naquilo de que a gente tem que ser produtiva devido ao capitalismo. Ao capitalismo. Exato. Que a gente tem que estar produzindo, tem que estar trabalhando. Que a gente acaba, tipo, ficando esgotada. A gente não tem hobby, não tem passatempo, não dorme. Se culpa por descansar. Exato. E quer sempre estar produtiva. E o que acontece com isso? A gente adoece. Fica frito o cérebro. Ah, um hobby muito, muito bom que eu amo. Fofocar. Eu amo. E é tipo assim, só que eu não gosto de fofoca boba. Tipo, ai, fulana seguiu o Dix de plano. Amiga, eu não sabia, não sei nem o que é um Dix. Tudo que eu sei sobre isso é contra a minha vontade. A gente tem, inclusive, que são os perfis secretos do Instagram. Ah, é isso? Isso é um Dix, só que a gente não bota o Dix no canal. Ah, é só falar um perfil privado. Essas fofocas, pra mim, elas não me interessam em nada, elas não são legais. Fofoca boa é aquela fofoca, assim, que envolve assombração. Fofoca de firma, nossa, gente que rouba marmita, gente que bota laxante na marmita pros colegas pegar. Gente, maravilhoso. Isso é fofoca. Isso é entretenimento. E esse é um hobby maravilhoso, que eu posso sentar contigo e ficar horas e horas e horas conversando. Sim. Por isso que a gente começou um podcast, né? É, tanto que esse é mais um hobby que eu tenho, tipo, ouvir podcast. Na verdade, ele é um hobby que às vezes eu faço, inclusive, enquanto eu tô trabalhando. Porque o meu trabalho, ele é mais, no momento, eu tô trabalhando numa parte que eu fico mais no computador. Então, tipo, eu posso estar ouvindo alguma coisa e fazendo. Nossa, eu adoro pegar aqueles podcasts que tem, tipo assim, ó, 3, 4, 5 horas. Eu deixo ele rodando, passo o dia inteiro trabalhando. Que daí, no meu caso, o trabalho é totalmente manual. E meu cérebro não precisa cerebrar o tempo todo. Sim. Eu já sei, tipo assim, fazer aquilo ali dormindo, de olho fechado, eu consigo fazer. Então eu deixo o podcast rodando o dia inteiro, porque, de novo, Deus me livre de me deixar sozinha com os meus próprios pensamentos. Sim, e eu amo, bom, meio perturbada da cabeça, né? Eu amo muito true crime. E aí, tipo, eu sou viciada em modus operandi, na Jucassine, todos esses. Assim. Nossa, Jucassine eu tô viciadíssima ultimamente. Sim. Eu só, tipo assim, fico triste que realmente é curto os episódios. Sim. Mas eu passo o tempo todo ouvindo esses podcasts maiores, assim, tipo Inteligência Limitada, o Flow mesmo. Claro que daí eu pego convidados que eu gosto de ouvir também, que eu não sou otária, né? Mas enfim. Agora, esses pequenos, assim, que eu penso assim, nossa, facilmente eu ouviria a Ju Cassini falando horas e horas e horas e horas. Mas sabe que, tipo, mesa cast nunca me pegou muito. Eu gosto mais, tipo, uma pessoa tá lá falando, me contando uma história, falando sobre determinado assunto. É o meu estilo mais, assim. É, eu curto as entrevistas, porque eu sou, de novo, eu sou muito Maria Fifi. Eu gosto muito de saber da vida dos outros. E daí, tipo assim, tu pega os caras assim que eram gênios do humor, de, sei lá, do Cacete e Planeta, de... Tipo, gente que fazia TV nos anos 80, daí vai lá no podcast, fala e conta a vida toda delas. Eu penso, é isso, era essa fofoca que eu queria. Tipo, isso pra mim é um hobby maravilhoso. Passar horas ouvindo a vida dos outros. Adoro. Então, nesses devaneios de, meu Deus, a gente precisa descansar, a gente meio que se obrigou a escolher um hobby e focar nele.
um momento que pra mim virou sagrado é uma vez na semana, pelo menos, geralmente na noite ou de sexta ou de sábado, que é quando eu tenho mais tempo, pintar o meu Bob Goods e ouvir o episódio da semana do Gostosas Também Choram. Porque eu sou muito viciada. Podcast maravilhoso. Escutem se vocês não conhecem. É muito, muito bom. Lala Brandão é icônica. Muito bom. E também acompanhado de ou uma taça de vinho, ou um chá, alguma coisa. Tomando alguma coisa que aquece o coração. E, tipo, é um momento que é muito bom. Tipo, que eu consigo realmente desligar minha mente, prestar atenção só no que a Lela tá falando e no que eu quero desenhar no meu Bob Goods e fazer, pintar. Tipo, eu nunca fui boa desenhando, como eu falei. Só que no Bob Goods é uma coisa que fui, entende? Tipo, porque fazer um tijolinho. Claro, eu não faço aqueles desenhos, tipo, nossa, maravilhoso. Nossa, o pessoal desenrola umas técnicas de textura e coisa que, meu Deus. Sim, eu fiz, tipo... eu fiz um Wally. Eu fiz um ursinho Pooh. Verdade. Eu solto minha criatividade. E agora, o próximo que eu vou fazer, eu quero pintar uma Rita Lee. Porque tem uma página que é uma parte de música. E aí, tipo, tem um cachorrinho que daí ele tem as orelhinhas mais compridas. E aí eu já até pensei que ele tá de óculos, se eu não me engano. Aí eu já pensei que eu vou fazer. Aí tu vai fazer a franja vegana da Rita Lee. Vou fazer a Rita Lee. Eu decidi voltar para a jogatina. Tigrinho, não, jamais. Decidi começar com o Stardew Valley. Que daí agora simplesmente tem a minha fazenda. Tenho todas as minhas galinhas com nome de velhinhas idosinhas. Porque eu amo galinhas com nome de vovós. Pra mim é perfeito. Aí eu tenho cabras, tenho vacas. Inclusive, eu botei uma cabra com um nome em tua homenagem, né? Uma querida, ela teve uma filha, inclusive. Enfim, eu fico aí obcecada no Stardew Valley. E eu jogo todo santo dia. Às vezes a gente sai de noite, igual a gente veio aqui pra tua casa com os amigos, e a gente voltou cedo pra casa. Então eu cheguei em casa, era quase 1h da manhã, e eu abri Stardew Valley. Uma coisa importante de falar sobre hobby, quando a gente tá nesse local de se obrigar a ter um hobby pra dar uma descansada na cabeça antes que todo mundo tenha um burnout, tenta pegar um hobby que se afaste do teu normal, do trabalho. O meu trabalho é muito manual. Eu trabalho pintando, eu trabalho costurando, eu trabalho bordando. Se eu pegasse um hobby que seria, sei lá, pintar um quadro, seria muito próximo. Ainda me manteria naquele ritmo normal de trabalho. Então pra mim não faz sentido. Alguns dos meus hobbies são jogar Stardew Valley. E outra coisa que eu faço quando a minha cabeça tá muito demais, que daí eu nem considero um hobby, eu considero uma necessidade básica, que é treinar braço. Me deixa muito feliz treinar braço. Eu treino o peito e eu saio tipo, nossa, 250 de pensão é muito. Nossa, eu queria muito ser essa pessoa que ama treinos de academia. Pois é, mas aí, tipo assim, pra mim tá muito easy, que eu tô com as coisas em casa e daí eu uso pra isso. Agora, se, por exemplo, tu que trabalha num setor mais administrativo, se tu fosse fazer, talvez, algum videogame no computador, também te deixaria cansada. Então, pintar parece que tá dando muito certo pra ti, Sim, né? Pintar tá sendo ótimo. E meu próximo hobby que eu quero aprender eu quero muito aprender a fazer crochê. Cara, legal. Bem senhora. Muito legal. Porque, já deixo aqui anotado, eu odeio crochê. E é puro recalque. Porque eu não consigo entender, a minha cabeça não consegue assimilar como que aquilo é feito. Gente, é uma agulha só, o negócio vira uma peça de roupa inteira. Meu sonho é aprender a fazer um onigurumi. Como é que é o nome dele? Amigurumi. Isso. Cara, eles são muito fofos, velho. Sim, são muito lindinhos. Ai, tá, tu aprende a fazer por nós, daí tu faz as minhas coisas, por favor. Porque tricô, eu consigo desenrolar. Tipo assim, não é uau, que incrível, mas tipo, como um hobbyzinho legal, todo inverno faço alguma coisa ou outra. Eu fiquei muito na dúvida entre o tricô e o crochê, mas eu acho que primeiro eu quero aprender o crochê. Crochê é mais legal. E as pessoas dizem que ele é mais simples, eu sou meio burrinha pra ele, não consegui, tipo, tá tudo bem, tem que aceitar os nossos limitações. Uma vez eu tentei fazer tricô, minha avó tentou me ensinar, só que eu só aprendi a botar linha na agulha. Eu não aprendi como fazer a partir disso. O pior é que pra mim, toda vez, como eu só faço uma vez por ano praticamente, todo ano que eu vou fazer eu esqueço como é que começa. E daí toda vez eu tenho que assistir um vídeo de como é que começa o tricô. No caso eu já não lembro como é que bota a linha na agulha. Tipo assim, eu sei como é que se faz aquelas tramas que são trançadas assim na roupa e tal. Mas eu não consigo lembrar como que começa a porcaria de colocar a linha na agulha, cara. Que dificuldade. Mas enfim, vamos, tipo assim, tenta, se tu precisa encontrar um hobby, se tu precisa descansar tua mente, e tu precisa, tu sabe, não fica procrastinando. Tenta ir pra um lado totalmente diferente do que tu trabalha. Vai fazer alguma atividade ao ar livre, como hobby, se tu trabalha o dia inteiro no escritório. Se tu trabalha carregando peso ou fazendo coisa muito manual, tenta ir pra um lado, sei lá, vai jogar videogame, faz alguma coisa mais online, então. Vai cantar, toca um instrumento, Nossa, qualquer coisa. O tópico cantar é interessante. Talvez não pros vizinhos. Mas eu acho muito legal a galera que faz aula de canto só porque, quero aprender. Olha que massa isso. Sim, eu tenho muito, tipo, essa coisa de quando eu tô limpando a casa, botar um fone e ficar cantando. Eu me acho que eu sou a cantora
uau, que eu tô num show. Eu sou cantora. É, que eu tô num show. E aí, tipo, agora, morando no meu apartamento, eu tento controlar isso, né? Porque imagina, eu ficar gritando no apartamento. Não dá. Quando eu morava lá com a minha mãe, meus vizinhos me conheciam, ok? Só que aqui eu não vou estar cantando e berrando, né? Mas em algum momento você vai ter que se sentir em casa, né? Então, sei lá. Eu tento cantar mais baixinho agora. É só questão de tempo para os porque vizinhos dela. Eu cantava muito alto. Então eu tento cantar mais baixinho. Faz sentido. Qualquer coisa a gente bota umas caixas de ovo aqui pra dar uma Acho que vai isolada. ter que ser, eu vou ter que fazer um isolamento acústico aqui no apartamento pra poder cantar. A gente pinta de preto pra ficar meio dark, meio... Mas enfim. Devaneios. Sei lá, devaneios. Realmente. Sim, tinha realmente anotado no roteiro. Sei lá, devaneios para finalizar o episódio. Então é isso. Esse foi o nosso episódio sobre hobbies. Comentem aqui os hobbies de vocês e o que vocês gostam de fazer. E a gente se vê na próxima quarta-feira. Beijo! Isso. Tchau.